Opa. Estamos ao vivo. Muito bem. Então, pessoal, muito boa noite. Sou Felipe Lessage, estou organizando esse hangout aqui com o meu amado mestre Olavo de Carvalho e um dos seus discípulos eminentes, o Bernardo Kister. Muito bem. Aqui, basicamente, estamos com um retorno aqui. Dava para fechar o microfone aí, Bernardo, o Olavo? Um dos seus discípulos. Professor, será o senhor? Basicamente, estamos com um retorno aqui. Dava para fechar o... Alô? Pronto. Foi? Muito bem. Então, eu estava falando que eu estou organizando esse hangout hoje para celebrar, de certa forma, a realização de um sonho meu. Desde que eu conheci o professor me ajudou imensamente. Eu tenho uma dívida eterna com o professor na descoberta da minha vocação, que tem um elo muito grande com a música e, mais especificamente, a música sacra, a música litúrgica do rito católico, né? E hoje eu estou realizando esse sonho de poder compartilhar com os meus compatriotas algumas das coisas que eu venho aprendendo no meu exercício de regente coral, de músico litúrgico, e também enquanto estudante de filosofia da música e de técnica musical, principalmente a técnica composicional, né? E é por isso que eu queria bater esse papo hoje com vocês dois. E eu gostaria de propor que a gente começasse partindo da própria divisa do meu site, que é Psalite Sapienter. Psalite Sapienter é um trecho do Salmo 43, né? Pode ser traduzido de diversas formas, mas uma das mais aceitas é cantai com inteligência, cantai de forma com entendimento, né? Essa frase ela é colocada em evidência pelo Papa Bento XVI durante o pontificado dele, sobretudo quando ele está falando da música sacra, né? E eu decidi me apropriar desse salmo que eu aprendi graças ao Papa Bento XVI como espécie de norte do nosso trabalho. Ora, o Psalite Sapienter é o nome de um artigo que o Papa Bento XVI escreve sobre música, no qual ele culmina com a conclusão de que não existe uma fé sem cultura nenhuma. Não existe uma fé católica que plane no ar e que não se baseie em nenhuma cultura, né? Nesse sentido, isso me fez muito pensar no projeto do professor Olavo de Carvalho, que é, entre outras coisas, a formação de uma alta cultura, de uma restauração da alta cultura no Brasil. Então, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta, professor, e o Bernardo comentaria em seguida. A cultura sacra, a cultura, por exemplo, da música sacra, pode ser considerada alta cultura e, mais do que isso, existe alta cultura nesse sentido sem uma cultura popular suficiente? Bom, a minha resposta é evidentemente sim. Quer dizer, se a música sacra não faz parte da alta cultura, então simplesmente não há alta cultura. Mesmo porque a igreja é responsável por quase toda a produção musical do Ocidente. Foi a igreja que fez a música ocidental toda, não é isso? Não contando o que hoje se chama de música popular, aliás, essa expressão música popular é 100% errada, porque a música que é feita industrialmente e comercialmente por grandes estúdios, nada tem de popular. Música popular é a música feita pelo povo, a música folclórica, por assim dizer, que hoje em dia está totalmente sufocada e a serviço da outra, né? Então, a expressão música popular, ela em si mesma é enganosa. E a respeito disso, convém lembrar aquela famosa declaração do Otto Maria Carpo, quando perguntaram qual a coisa que você mais odeia no mundo. Ele respondeu, música popular de todos os tipos. É uma coisa, quando você vê assim, Gilberto Gil, Caetano Veloso, é claro que tudo isso que eles fazem é não apenas inútil, mas prejudicial. Tá certo? Não sou a favor de proibir, mas eu acho ridículo dar uma importância a isso. Quer dizer, pessoal, os criadores, entre aspas, da música popular são tidos até como intelectuais ou artistas, quando não são absolutamente nada disso. Quer dizer, são apenas empregados de estúdios, né? Então, nós temos que eliminar essa
coisa em primeiro lugar. E em segundo, é claro que a música da igreja é a música ocidental. Não há nada fora, praticamente não há música fora da igreja, né? Grande música. Então, é claro que isso faz parte da cultura. E o treinamento, não na execução, mas na audição musical, é absolutamente indispensável a qualquer pessoa educada. Não há nem o que discutir a esse respeito. Oi, Felipe, você quer falar alguma coisa? Eu posso... Eu gostaria de ouvir você, Bernardo. Ah, tá. Uma das coisas que eu mais lamento é justamente essa distância que o professor disse que há entre a música industrial e a música popular. Porque uma das reservas morais, pelo menos do domínio da língua aplicada à música, hoje no Brasil, jaz na boca dos repentistas. Né? Que se você vê um repentista nordestino, como eu estava uns meses atrás em Fortaleza, na Praia do Futuro, eu estava deitado lá com meu barrigão, tomando uma caipirinha, lá comendo uns camarões, aí veio aqueles repentistas com o violão meio desafinado, aquela corda meio solta, e eu estava com a minha assessora do lado, e naquela situação eu estava ameaçado de morte pelos Ferreira Gomes, e estava com segurança com uma ponto .40 do meu lado na praia. Então estava o segurança, a Paulinha que trabalha comigo, e a gente comendo camarão, assim, com a caipirinha na mão, né? Aí chegaram aqueles rapazes ali, eram dois velhos, chegaram lá e começaram, eu vou fazer uma música, e foram rimando, fazendo brincadeira comigo, que eu sou gordo, com a Paulinha que é bonita, mas tudo rimando, ficaram 5 minutos tocando. Aí eu falei, bom, isso aí tá fácil. Eles falaram assim, agora me dá onça. Eu falei, olha, eu só vou dar onça para vocês se vocês fizerem umas riminhas para Nossa Senhora. Mas assim, foi no ato. Eles ficaram 2 minutos fazendo rima sobre Nossa Senhora. Agora eu pergunto assim, Anitta, Pablo Vittar, qualquer... Se você pedir para eles fazerem uma rima agora, que seja sobre, sei lá, qualquer tipo de putaria que eles gostam, eles nem isso eles conseguem fazer. Quanto mais uma coisa para Nossa Senhora com a qualidade que aqueles repentistas fizeram. Né? Ou seja, e aquilo é música popular, aquilo ali é o último bastião da poesia brasileira, está na boca dos repentistas, né? Só um minutinho, Bernardo, eu estou vendo que está com um retorno, o pessoal está reclamando no chat. Professor, posso pedir para o senhor cortar o microfone quando o senhor não estiver falando, por favor? Mas onde é que eu faço isso? Ai. Tem um símbolozinho de microfone. Achei. Tá bom agora? Não. Ainda estou ouvindo o senhor. Agora, sim. Obrigado. Agora ele cortou. Legal. Então beleza. Pessoal, avisem no chat se tá melhor aí, tá? Ô Bernardo, isso que você está falando, eu tenho pensado tanto nisso, porque uma das coisas que eu tenho pesquisado para preparar esse curso é justamente a situação da música sacra no Brasil, particularmente, e quando eu vou lendo os autos, sobretudo daqueles encontros de música sacra que determinaram, de certa forma, o rumo da música sacra no Brasil a partir dos anos 60, né? Eu vejo que eles falam muito assim, em diretrizes da música sacra, como que a música sacra deve ser, como cânones a priori da criação musical, dali para frente e tal. Eu vejo que eles falam de música de uma maneira um pouco etérea, né? E eu falo assim, se eles precisam falar tanto de regras da música popular, é porque isso é meio que uma prova de que os compositores não dominam tanto assim a música popular, porque do contrário, você não precisaria ficar ditando regras de como é a música popular, né? Eu não acho que Brahms teve que ler manuais de música germânica popular para saber compor a partir da música popular. E aí eu comecei, por conta um cansaço de ler essas coisas, eu comecei simplesmente a ouvir música popular brasileira, e partindo daquela coleção que o professor falava sempre, do Marcos Pereira Discos, né? E a coleção número 2 da música do Nordeste é Só de Repente. E eu tive essa mesma intuição, falando, nossa, o repente é a poesia, né? É a poesia popular. Olha, hoje em dia, esse negócio de repentista, a gente tem que lembrar o seguinte, qualquer repentista do Nordeste tem um vocabulário imensamente maior que o de qualquer professor universitário do Brasil, de qualquer
escritor, tipo Caetano Veloso e outros. Né? Esses estão muito mais próximos da alta cultura. Outra observação é o seguinte: existem inúmeros compositores clássicos, Brahms, Dvorak, Beethoven, que trabalham a partir da música folclórica. Eles podem trabalhar a partir da música industrial. Você pode fazer aqui uma sinfonia baseada em temas de Caetano Veloso ou de Gilberto Gil. Isso é absolutamente impossível. Então, isso quer dizer o seguinte: entre a música, a autêntica música popular, por exemplo, o repentista, e a música clássica, a música de erudita, por assim dizer, a diferença é apenas quantitativa, não é uma diferença de espécie, não são coisas diferentes, é apenas a mesma coisa, vou dizer, elevada a uma complexidade maior. É só isso. Agora, entre a música industrial e a música erudita, existe um abismo ontológico. Porque ninguém faz música erudita para estupidificar as pessoas. Ao passo que os ditos compositores, hoje, Caetano Veloso, Gilberto, só fazem música para estupidificar os outros na medida da sua própria estupidez. É uma coisa horrível. Agora, não estou nem falando de Anitta, essa gente toda, porque aí já piorou mais ainda. São os discípulos dos discípulos do Caetano Veloso. Aí está tudo perdido, pô. Né? Quando começaram a levar... É entropia intelectual, né, professor? É entropia intelectual, sem dúvida. Então é isso. Pô, esse termo é muito bom, hein? Ô, professor, aliás, na lista, assim, da minha dívida que eu tenho com o senhor, que deve dar alguns quilômetros, se eu imprimi-la, tem a definição de música clássica que o senhor deu, que eu, que estudei durante 7 anos em universidade de música, nunca pude ter contato, né? Que a música clássica é uma espécie de música popular de segundo grau, ou seja, uma especulação sobre o patrimônio de um povo, né? É evidente que é isso, né? A música, na sua origem, é música popular, evidentemente. A música não começou com músicos profissionais, isso é inteiramente absurdo, né? Mas quando aparecem os estudiosos da música, eles fazem, de fato, uma música de segundo grau. Nós podemos chamar de metamúsica. O que um Brahms ou um Bach faz é uma metamúsica, coisa que parte, vamos dizer, do fenômeno da música e trabalha aquilo intelectualmente, aprofunda aquilo, né? Ela é mais ou menos aquilo que eu estava conversando com o Felipe quando a gente foi programar o Hangout, e eu contei para ele uma composição muito bonita que eu achei de um compositor alemão do século XV, comecinho, na verdade, de 1400 e pouquinho, ou seja, pré-reforma. É um alemão chamado Ludwig Zenfel, e ele não é muito famoso, mas ele tem uma composição muito bonita que ele faz exatamente isso que o professor disse. Ele pega uma cantiga popular que tinha sobre o homem armado, né, l'homme armé, e que era um negócio assim, ficava cantando pro soldado que ia lá com as cruzadas, era cantando com o homem de armadura, né? Tem até a tradução dela: o homem armado, ele será temido, em todos os lugares já foi proclamado que o homem deve se armar com armadura de ferro. Era só isso, e ficava aqueles tamborinzinhos e um chocalhinho. Aí, isso na Alemanha e na França também tinha essa tradição. E o Ludwig Zenfeld pegou aquela harmonia simples, que é tan 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 tan, e fez uma missa inteira com base numa cantiga popular, e enchia as igrejas para todo mundo ouvir a missa dele. Ou seja, o homem pegava o povo pelo coração, ou seja, mais ou menos o que o professor fala de fazer a filosofia a partir da própria realidade. A música deve fazer mais ou menos isso, ou seja, ela não deve tentar inventar uma música maluca, senão você vai fazer que nem o John Cage, né? Que começava a fazer música com sistemas aleatórios de computador, até que um dia ele acabou a ideia e ele fazia a música do silêncio, né? Ficava a orquestra inteira esperando, não tocava nada e todo mundo tinha que aplaudir. Olha, uma obra cuja audição eu recomendo muito é a ópera de um compositor chamado Wilhelm Kienzl. Kienzl é K-I-E-N-Z-L. O Kienzl foi esquecido graças à campanha movida contra ele pelos adeptos do dodecafonismo. A partir da hora que inventaram a música dodecafônica, era só isso que podia tocar, o resto não podia. E a obra do Kienzl, que é maravilhosa, extensa e maravilhosa, acabou sendo esquecida. E no meio dessa obra se destaca essa ópera que se chama The Kuhreigen. Kuhreigen significa ciranda das vacas. O tema central da ópera é uma musiquinha
que os vaqueiros na Suíça cantam para as vacas. Toda a obra gira em torno disso. Eles são guardas suíços que estão na França durante a Revolução e são presos. E eles são proibidos de cantar música suíça. Então, numa hora, um começa a cantar essa ciranda das vacas, né? E imediatamente a tropa toda se une em torno dele. E a letra do negócio é lindíssima, a melodia é absolutamente inesquecível, recomendo enfaticamente. Ou seja, foi possível fazer uma ópera inteira em torno da música mais caracteristicamente folclórica que pode existir. No YouTube você encontra esta melodia cantada pelo Fritz Wunderlich, que é o maior tenor do século, e encontra a mesma melodia cantada numa exposição de vacas na Suíça. Então eu recomendo a Ciranda das Vacas, Kuhreigen, Kuhreigen, ou pelo nome do compositor, Wilhelm Kinzel. Muito bom. E isso que o senhor estava falando agora há pouco, sobre o amadorismo e o profissionalismo, é também um dos aspectos que eu vou abordar nesse curso. Tem inclusive uma aula dedicada a isso, a aula 3 desse curso. É uma meditação sobre esse tema, porque quanto mais o tempo passa, professor, mais eu vou me dando conta de que, de fato, quando se erige o artista num patamar para além daquele que lhe é próprio, ou seja, uma pessoa que presta serviço a um terceiro, acontece uma espécie de fenômeno curioso no qual é como se a terra deixasse de ser elaborada. É como se o artista fosse uma espécie de agricultor do seu povo, da sua terra, e quando ele é elevado a alturas elevadíssimas, muito bem, ele fica muito famoso, mas aquela terra lá na qual ele estava laborando não é mais laborada, né? E ele vira algo que não é o artista, que não é o próprio do artista, né? Nesse sentido, o amadorismo, isso o Roberto Malé tem trabalhado muito enquanto professor de teatro, o amadorismo é uma espécie de porta de saída, de solução para essa problemática de artistas que não fazem mais ideia do que seja o seu próprio povo, não é? Não tem contato nenhum com a verdadeira cultura popular, zero. Elas não têm nem contato com a cultura nacional. Se você pensar assim, quantos autores nacionais o Caetano Veloso leu? Ou o Gilberto Gil? Não leem nada esses caras, você só lê eles mesmos. Às vezes podem ler alguns autores que estejam na moda atualmente, mas eles não têm a noção da cultura brasileira. Eles têm desprezo pela cultura brasileira, pela literatura brasileira inteira. Se acham infinitamente superiores. Senão, não ousariam colocar as suas figuras ao lado dos grandes escritores brasileiros. É um total desrespeito. Quer dizer, você achar que o Caetano Veloso é um intelectual é desrespeitar todos os intelectuais. Intelectual, para mim, é o Gilberto Freire, é o Otto Maria Carpo, não um boboca que faz meia dúzia de sambinha. Isso é mais ou menos, o Felipe, como esses políticos, que eu já vi muito político bom, assim que o cara entra no poder, ele se estraga, dá 3, 4 meses. Por quê? Ele antes vivia com o povo, vivia andando no meio do seu local, principalmente, enfim, nos bairros, enfim, atendendo a população, como acontece muito, né? Do político ser alguém que ajudava o bairro, depois o cara se elege, sobe vereador, depois vira deputado. Aí o cara vira deputado e esquece da vida do povo normal, né? Ou como o pessoal do Pânico chama lá do afegão médio, esquece do que é a realidade, né? Aí a realidade vira para ele a lagosta com vinho importado, vira aquele bando de gostosa em volta dele, adulando, ele acha que todo mundo tem que ser puxa-saco dele, aí o cara começa a propor leis idiotas, etc. A mesma coisa que esses músicos que não têm o menor contato com a realidade, eles não viram. Por exemplo, você acha que o Caetano Veloso, como o professor estava citando aqui, tem contato com o povo normal? Anda com as pessoas na rua? Não tem a mínima ideia do que é isso. Ele não sabe, ou seja, ele fica isolado lá nas coberturas do Leblon, fazendo festinha com a Paula Lavigne, né? E completamente desconectado da cultura. Enquanto que aqueles repentistas lá que eu citei no começo da praia, eles estão andando com o povão na praia, falando aqui, entendeu? Ou seja, é aquilo que o professor fala, a voz dele não está na esquina, a voz dele está nele, ele é a voz, né? Enquanto que o Caetano Veloso está fazendo a voz dele ecoar lá na lua, né? Se é que ecoa.
Você vê, eu tive a felicidade de ter muita amizade com o falecido Herberto Salles, um dos maiores escritores brasileiros, que o Otto Maria Carpo dizer o escritor que tinha mais consciência artística no Brasil, porque cada livro dele é escrito quase que numa língua diferente. Ele pegava um outro estilo, escreveu um livro com linguagem do século XVIII, outro livro com linguagem da conversação burocrática brasileira e assim por diante. Mas, trabalhava a linguagem até seus últimos detalhes. E um dia ele entrou na minha casa e ele disse assim: eu descobri a solução para o problema Milton Nascimento. Eu falei: qual é, Herberto? Ele disse: é preciso abatê-lo a tiros. E aí você vê um homem que estava realmente preocupado com a linguagem brasileira, compreender a língua do povo, compreendê-la e reproduzi-la, estava trabalhando seriamente o que ele entendia por um desses bobocas que são criados pela indústria de discos, não são mais nada. Você não é capaz de imaginar um Milton Nascimento, o Caetano Veloso, sem a indústria de discos. Isso não, professor, compara esse povo com o Brasília Tiberê, por exemplo, que ninguém lembra quem é. Exatamente. Né? Ou, sei lá, Chiquinha Gonzaga. Nunca precisou da indústria de disco. Né? O Ernesto Nazaré nunca precisou da indústria de disco. O coitado do Brasília Tiberê foi posto na lata do lixo. Né? Ninguém lembra dele. Claro, claro. E, aliás, a esse respeito... Para quem sonhava em ser artista e teve a infeliz ideia de se inscrever num curso universitário que tinha esse nome, arte, no cabeçalho, muitos se arrependeram, né? E talvez a causa seja a mesma, ou seja, os cursos universitários estão formando artistas no sentido da elite e não mais enquanto alguém que vai elaborar a terra, seria isso? Não, estão formando, vamos dizer, funcionários da indústria, nada mais. Porque a ideia mesmo do valor artístico, que é o alcance simbólico das coisas, já perdeu completamente. Tudo virou de um literalismo, assim, acachapante, material. Você pega esse espetáculo que aparece os caras mostrando um monte de cu. O que é aquilo? O que é o cu ali? É o cu. O cu significa o cu. Né? E não vai passar disso. Quer dizer, é uma coisa de uma mesmice, né? Quer dizer, meu cu é laico. Eu digo, escuta, se o seu cu é laico, não põe que exista um cu religioso do outro lado. Do que você está falando? Né? Quer dizer, está apenas juntando palavras que não quer dizer nada. Né? No fundo, cu é cu. Cu é um negócio universal. Mas... Agora, Felipe, eu acho que é mais ou menos o seguinte... a distância que existe entre os cursos de arte, ou principalmente de música hoje, né, que existe entre os cursos e, de fato, você aprender sobre música e ser um compositor, é a mesma diferença que existe entre as escolas ou universidade de filosofias e o fato do cara tornar-se ou não um filósofo. Né? Ou seja, lá o cara, ou mesmo de história da literatura, o cara vai ver lá a história da literatura, vai ficar analisando textinho, mas não vai saber nunca escrever um conto. Né? O conto que, por exemplo, lá o Fábio Gonçalves, do nosso jornal lá do Brasil Sem Medo, fez outro dia um negócio lá sobre como é que é o nome daquele documentário imbecil da menina lá, Democracia em Vertigem. Um negócio simplesmente maravilhoso, menino novo, tem menos de 30 anos, e está escrevendo brilhantemente todo dia lá, um rapaz, né, despontando, e é a mesma coisa esse povo aí, sabe? Eu lembro que eu conversava com a minha prima e ficava maravilhoso. Eu digo, nossa, você precisa ouvir esse negócio de Monteverde, você precisa ouvir esse negócio aqui do Dietrich Dixiterhude e tal. E ela, não, mas isso aí não, o negócio agora é ouvir, o que ela me dizia? Schnittke, tinha que ouvir Schnittke. Que coisa mais chata, cara. Ficava ouvindo aqueles tangos do Schnittke, chega até urticária mental, entendeu? Um negócio chato, você não tem vontade de ficar cantando depois. Você não lembra a melodia, né? Tinha um amigo meu que dizia, olha, música que não fica na tua cabeça com a melodia não presta, entendeu? Você não consegue depois, só fica aquele pim-pom, pum, porra, parece eu que ficava batucando umas panelas da minha mãe, entendeu? Olha, em defesa do Schnittke, eu tenho a dizer que ele compôs alguns motetos sacros muito bonitos, em defesa dele, pelo menos. Depois você me manda, porque eu tenho um ódio dele.
Não, prometo para você. Aliás, a coleção, o curso História, o curso Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade, que eu estou dando aí para lançar o meu site, ele contém dos pilares desse curso é a escuta musical, né, com diversas coleções que eu vim compilando já faz quase 10 anos já, né? E, então são 25 coleções por tema, período litúrgico, nacionalidade do compositor, época, tipo de celebração, ou seja, tem uma coleção só de missa de Requiem, e tem uma coleção só de música alemã, na qual eu coloquei o Schnittke, e tem um moteto dele que é muito bonito, em defesa dele, pelo menos. Ô Felipe, avisa pro pessoal aí, quem quiser se inscrever no seu curso, como é que faz aí? Tem que fazer merchan, cara, como é que é? Então, eu sou mais artista que comercial, mas foi bom que você pode esquecer que eu tenho veia árabe, então... Muito obrigado, sou muito grato. Então, ó, eu vou aproveitar, inclusive, e compartilhar a minha tela, porque isso eu sei fazer, e eu vou mostrar para vocês aqui a minha página, meu maravilhoso site, feito com muito amor, por quê? Pela minha amada esposa, Julie Lesage, passou horas aí dedicando seu talento à construção desse nosso site, com a ajuda do meu amigo Etienne também. Então aqui vocês estão vendo a primeira página do site, se eu conseguir dividir. Acho que é isso. Então esse site aqui, pessoal, é o endereço onde vocês vão encontrar tudo que eu tenho produzido sobre música sacra, música pela liturgia da Igreja Católica, e o grande barato desse site, no momento, são as inscrições para este curso aqui, ó, Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade. Vai começar no dia 3... O endereço é philippelessage.com? É philippelessage.com/br. philippelessage.com também serve. E aí você entra no philippelessage.com/br, clica aí no Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade, e aí eu vou te explicar no que consiste esse curso. É um curso que vai durar 6 dias, são 6 aulas, uma por dia. Eu as transmito ao vivo, todo dia às 20, mas se você não pode assistir no dia que eu dou aula, não tem problema, ela vai ficar estocada no seu espaço aqui do site, para você poder assistir quando quiser. E depois de cada aula também tem um tempo de perguntas. E aí qual que é o objetivo desse curso, concretamente? Primeiro, explicar para todo mundo o que seja música sacra. Segundo, a tradição filosófica, que explica o que é música, basicamente graças ao aporte de Santo Agostinho, de Santo Jerônimo, de Platão, e fazendo um salto à frente aí, o Vitor Zuckerkandl. Aliás, mais uma das minhas dívidas eternas com o professor foi ter me mostrado a obra desse maravilhoso filósofo. E para entender o que é sacro, aí vai ser os documentos magisteriais da igreja que vão ajudar a gente. Segundo objetivo, contar a história dessa arte através mais da escuta e memorização de obras-primas do que eu ficar contando uma história verbalmente. Então, são essas coleções que eu estava falando para o Bernardo, são 25 coleções, né, separadas por tema. Eu vou dividi-las com você e também vou ensinar técnicas que eu fui desenvolvendo eu mesmo para aprender a ouvir música. 3, e aí eu acho que já entra numa particularidade desse curso em comparação com outros cursos que eu fui vendo no mercado de história da música, é uma análise de como que a separação entre arte e liturgia é de fato assim o ponto nevrálgico, o drama cultural para o qual a gente tem que ficar atento e no qual a gente tem que trabalhar. E isso nos conduz ao quarto objetivo do curso, que são as competências para todo mundo, seja amador, seja dito profissional, que queira se apropriar da música sacra, praticar em casa, com a família, aprender a cantar antes das refeições, aprender a cantar na hora de rezar, aprender a cantar na sua escola, se você é professor, se seus filhos vão à escola, e cantar o cereja do bolo, cantar na sua paróquia também. Então eu estava falando que tanto para amadores quanto para profissionais, não há qualquer pré-requisito necessário, tá?
E para você comprar o curso, eu pensei num preço o mais acessível possível, com todas as despesas que eu estou tendo para preparar esse site, e pesquisei, assim, cursos semelhantes, né, estão por volta de R$500. Eu vi uma formação dessa ordem em música que está sendo oferecida aí, você pode encontrar por R$500. E eu pensei também, poxa, os cursos de uma semana do professor custam 300. Então é óbvio que eu tenho que pedir algo muito abaixo do que o professor pede. E aí a gente chegou nesse preço aqui, olha, R$198, ou 3 vezes de 66, mas se você comprar o curso até essa segunda-feira, até o dia 3 de fevereiro, ou seja, se você comprar hoje mesmo, você paga R$147, ou 3 vezes de 49, tá certo? Aí você vai ter um descritivo sobre cada uma das aulas, as coleções. Pode pagar como, meu Felipe? Com cartão, e aqui beleza. a plataforma que a gente tem é uma plataforma que chama Stripe. Eu acho que todo cartão é válido e bora. Voilà. Expliquei direitinho? Será que eu esqueci alguma coisa? Acho que foi... Entendi tudo aqui, tá perfeito. Legal. Esse site é interessantíssimo e muito útil, né? Tá de parabéns. Agora, tem duas coisas que eu queria lembrar. Quando a gente começa a falar de religião hoje, aparece já imediatamente 2 erros que estão tão arraigados na cabeça das pessoas que já se tornaram percepções automáticas. A percepção já está montada de maneira que o sujeito entenda tudo dessa maneira. A primeira é o seguinte, é que existem várias religiões e todas elas são a mesma no fundo. Essa premissa foi colocada em circulação nos ambientes mais cultos pelo Fritjof Schromm, né? O pessoal que nunca ouviu falar de Fritjof Schromm, né, e que até, às vezes, reclama de mim, dizendo que eu sou discípulo do Fritjof Schromm, que eu sou perennialista, coisa que eles nem sabem o que quer dizer. Eles seguem, todo mundo segue essa porcaria. Não sabe nem que a tese é do Fritjof Schromm e nem muito menos que ela está erradíssima, porque as religiões não são sequer espécies do mesmo gênero. A primeira conclusão que eu tirei, depois de 20 anos de estudo de religião comparada, é que as religiões não são comparáveis. Elas não são espécies do mesmo gênero. Se você perguntar, por exemplo, sei lá, o cristianismo, o que é o catolicismo? A Igreja Católica existe para quê? Para levar as pessoas para o céu. Me mostra uma única religião, entre aspas, que tem essa mesma finalidade. Não tem. Você pega o Islã, o que é o Islã? O Islã é um código civil sacro. Não é isso? No Islã, você vai para o céu, entre aspas, por adesão ao Islã. Não tem nada a ver com a sua sinceridade, com a sua vida interior, absolutamente nada. E você mostrou a carteirinha de muçulmano, tu já está no céu. Você já tem lá 70 virgens esperando você. Isso não tem nada a ver com um caminho de salvação. No Islã não tem caminho nenhum. Você aderiu, você já está ali garantido sua entrada no céu, a não ser que você saia. É o código de barra. Como é? É o código de barra, exatamente. Se você pega o judaísmo, o que é o judaísmo? É o código específico de um povo, é um código nacional. O que isso tem a ver com um caminho de salvação que é oferecido para todas as almas humanas individualmente? Tem nada a ver. E assim por diante. Então, as religiões não são a mesma no fundo, nem na frente, nem em parte alguma. São coisas totalmente diferentes, né? E o segundo erro é o seguinte, esse é pior ainda, mais devastador ainda. É que existe, de um lado, o conhecimento, que é a ciência, e, por outro lado, existe a fé, que é a religião. Então, a fé significa o seguinte, é um sentimento pessoal que cada um tem, e que não pode sequer ser discutido, porque o que é matéria de fé não se discute. Isso é uma estupidez criada por um idiota chamado Kant. Kant, eu acho incrível as pessoas não perceberem como Kant é burro, né? Ele é muito complicado, mas é burro. Porque o que existe, por exemplo, no catolicismo, vamos tomar o catolicismo para não complicar o negócio. O que existe de fé no catolicismo é um pedacinho assim. A quase totalidade é matéria de conhecimento. Veja, Jesus Cristo, acho que é o versículo que eu mais gosto da Bíblia, que está lá em Mateus 11:4.
né? Quando João está na cadeia e manda os discípulos ir chegar para Jesus e perguntar: escuta, é você mesmo que é o Messias ou nós devemos esperar um outro? E o que Jesus responde? Ele diz: vocês voltem e contem para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando e assim por diante. O que é isso aí? É um critério científico. Quer dizer, o que é, quer dizer, a verdadeira religião? É a presença da ação de Deus no mundo visível, não é no mundo espiritual, raios. Né? Quer dizer, um milagre que se dá no mundo espiritual, ninguém vê. Tá certo? Se o milagre não se manifesta, a ação miraculosa, a ação divina, não se manifesta materialmente, acabou a religião. Jesus ensina isso e os caras vêm dizer: a religião é matéria de fé. A matéria de fé é a puta que eu pariu, rapaz. É? O que tem de fé na religião é só assim, as promessas de Deus para o futuro. Claro, aquilo que não foi realizado ainda você não pode ver. Não tem conhecimento científico do cumprimento de uma promessa que não foi cumprida ainda. Só isso que tem de fé. O resto, tudo pode e deve ser investigado materialmente. Jesus deu um critério científico, meu Deus do céu. E as pessoas não entendem isso. Então, olha, o que Kant entendia da religião? Não entendia nada. Esse cara nunca entrou na igreja. Eu acho que nunca abriu uma Bíblia na vida. Né? E tem gente seguindo essa porcaria até hoje e ensinando isso do alto dos púlpitos. Né? Então, essas duas ideias erradas sobre religião estragam qualquer discussão que a gente tenha a respeito. Né? Então, nós temos que, antes de tudo, evitar essas duas coisas. Né? Quando fala música sacra, não é um negócio baseado na fé. Você tem uma ciência divina ali. A ciência que Jesus Cristo nos ensinou. E esta música, esse tipo de música, transmite, em parte, esse conhecimento. É uma educação que você está tendo, não é um negócio posto lá só para você achar bonitinho e ter fé. Então é isso. A parte da pedagogia da própria liturgia é a música, né? É a comunicação de formas que se instauram no nosso espírito e nos permitem agir de determinadas formas, né? Eu lembro que o professor, até um dia eu perguntei para ele se essa iniciativa que eu estava tomando de me dedicar integralmente à música litúrgica era válida, e o professor disse que sim, que inclusive numa missa que você vai, que o padre está contando umas besteiras, mas que a música é boa, a alma tem a tendência a seguir a verdade da música, menos a verdade que o padre está falando. Eu acho que era São Tomás de Aquino, inclusive, que parece que ele recomendava a gente tomar cuidado com a música para não substituir a oração. O tamanho, o poder que ela tem de nos comover o espírito, né? E que é o mesmo poder que a beleza estética visual tem com a gente, né? Um poder de absorção, e ela não... Você fica vidrado naquele negócio, né? Como uma vez eu lembro que minha mãe, desde pequenininho, me colocava para ver as obras de Michelangelo. Ela é estudiosa de Michelangelo, e eu nasci e cresci ouvindo todas as histórias, né? E aí, quando eu entrei na Capela Sistina, a primeira vez, ela não me deixou, porque você entra com o juízo final nas costas, né? E aí eu entrei, ela falou: fique olhando para baixo. Eu fui olhando para baixo, assim, até o meio da capela. Daí, quando chegou no meio, ela falou: olhe para cima. E estava exatamente o momento após o toque da criação, né? Porque ali ele já criou, né? As pessoas acham que é o momento da criação, o momento da pós-criação, né? Porque Adão já está ali, porra. Então, eu olhei aquilo e fiquei absorto, assim, sei lá, por uns 5 minutos, e enfim, comecei a chorar. Foi um negócio muito bonito. Mas justamente por causa vamos dizer, do treinamento que ela tinha me dado. E mesma coisa a minha avó. Ela, desde molequinha, ela ficava fazendo, obviamente que do modo amador dela, ela era ficcionada por orquestra, ela punha, minha irmã não gostava, mas eu gostava muito, ela punha um radinho lá de fitinha, com um Danúbio azul, que eu gostava de ouvir, e ficava me fazendo ouvir e prestar atenção em cada um dos instrumentos. Quer dizer, ó, esse aqui é o fagote, esse aqui é a viola, esse aqui é o violino, e fica horas ouvindo, para você entender o que está acontecendo ali. Aí ela me levava na orquestra, depois no ensaio lá da Orquestra da Federal em Curitiba, e aí ela me dizia: ó, tá vendo aquele lá, aquele que você ouviu? Ou seja, para você ter uma noção, porque as pessoas não sabem nem mais o que são os instrumentos, não sabem mais nada, as pessoas perderam completamente a conexão com a realidade, né? Ou seja, ficam ouvindo toda a música que é produzida por coisa de computador eletrônica, e vão fazer que nem aquele menininho, uma vez que eu vi na TV, que chegaram para ele no supermercado e perguntaram assim: você pegaram o leite, né? E disseram assim para ele: de onde vem o leite? Ele pegou e disse: vem da caixa. Aí a menina perguntou assim: mas e a vaca? Ele disse: que vaca?
Não, mas isso aí, um dos meus filhos me perguntava onde ficava a fábrica de batata. Exatamente isso, professor, exatamente isso. Agora, uma diferença fundamental é a seguinte, né? A música popular, seja a música popular autêntica ou a música industrial, ela é assim, ela é uma melodia que é tocada uma vez, depois tocada em vez, depois tocada de novo. Acabou. Agora, o que nós chamamos de música clássica, incluindo a música sacra, é uma estrutura inteira, desenvolvida a partir de uma ou duas melodias. Quer dizer, a coisa tem uma construção e ela precisa ser decorada para poder ser compreendida. Isso eu aprendi quando criança. Eu tinha 2 amiguinhos que eles tinham um tio que nos reunia na casa dele no fim de semana para ouvir música, e ele explicava a música. Então, agora vem esse tema assim, depois é tocado tal instrumento, depois tem esta variação. Aí, assim, foi como se caísse escama dos meus olhos, aí que eu entendi do que eles estavam falando. Quer dizer, era uma arquitetura inteira. E se você não capta o conjunto, você não pegou nada, você pode gostar de um pedacinho do outro. Existe muita coisa assim que eu gostei do pedacinho, mas não entendi nada. Eu já começo a entender depois que eu tive aqui na memória. É como você lê um romance. Se você não guarda a história na memória, você chega na metade, já esqueceu o começo, você não entende nada. Aí você pode pegar uma cena separada, não quer dizer coisa nenhuma. Então, ouvir uma música, ouvir um Beethoven, um Bach, é como ler um romance. Não é como ouvir uma musiquinha no rádio. Inclusive, uma das coisas bonitas, lembrando disso que o professor falou, que um grupo de amigos meus faz em Curitiba, eles são luteranos de tradição, acho que é menonita, e vão aquelas igrejas com o pastor ainda usa batina, bem estilo, tem missa, né, luterana em alemão, e eles se reúnem toda Páscoa na casa de um deles para ouvir a Paixão segundo São Mateus de Bach inteirinha. Ou seja, para ouvir, como diz o professor, para ouvir todo o argumento. Porque não adianta você pegar aqueles motivos que são os mais famosos, que ele fica fora de contexto. É como você pegar, sei lá, o momento em que Julieta vai lá e se mata, entendeu? Depois que o Romeu morreu, sabe? Não faz sentido nenhum se você perde o contexto da história, né? Ou seja, daí você na Páscoa ali, tem uma espécie de uma liturgia musical. Ali, se você não pegou a história inteira e só pega a cena, então fica nem Romeu e Julieta do Rono e Golias, né? E que o Romeu e Julieta, que merda você fez? Acaba virando isso. Ô, pessoal, aqui no nosso chat está bem animado. O Ricardo Araújo está confirmando aqui, com a experiência dele, que quando ele era criança ele perguntou para o pai dele como que era um pé de macarrão. E eu agradeço aí. Muito boa, muito boa. Professor, sabe que a primeira vez que eu conheci o Paulo Briguet, sabe como é que foi? Ele foi lá em casa me entrevistar por causa do programa na rádio que eu tinha. Ele foi lá em casa, eu fiz um bolo e tal, nós conversamos, ele ia fazer um negócio para a Folha de Londrina. Aí eu fiz um bolo e comecei a mostrar minha horta em casa. Falei, aqui eu planto não sei o quê, aqui eu planto isso. Aí eu falei assim, e aqui eu planto mertiolate. Ele olhou, falou, puta que pariu, o mertiolate é planta? Eu falei, você acha que tira da onde essa porra? Aí ele nunca mais se esqueceu. Ele falou, o gordinho que me ensinou que mertiolate é planta. Você me ensinou também, viu, Bernardo? Eu não sabia. É planta. Como é que o pessoal pode entender a música sacra? Vocês não têm sequer ideia da liturgia. Eles não sabem o que está acontecendo na missa, meu Deus do céu. E ninguém explica. Já percebeu que ninguém explica isso? Tinha que explicar isso na própria missa. Não adianta esperar que o pessoal vai na missa sem saber nada. Mas depois eles vão no cursinho. Que loucura, na própria missa o padre tem que explicar, olha, o que está acontecendo aqui é isso, mais isso, mais isso, mais isso. E vai culminar, então, na Eucaristia, evidentemente. E esse é o momento, vamos dizer, da salvação. Né? O resto é só preparação para a salvação, mas a salvação só acontece ali. Né? Tanto que seria esse o papel da homilia, professor? Claro, mas é claro, é a parte didática do negócio. Sim. Né? Agora, fica falando só coisas morais, etc. Olha, moralidade, você pode aprender até na Rede Globo, você está entendendo?
Mas o mistério da salvação, isso só tem na igreja, meu Deus do céu. Quer dizer, acaba virando, é a culpa do Kant, de novo. A religião acaba se reduzindo à moralidade. Não é isso? Olha, e principalmente sexual. Tem um monte de gente, assim, um monte de prostituta, viado, tudo. Eles podem entrar no céu se eles ouvirem a mensagem da salvação na Eucaristia, acreditar naquilo e tomar a Eucaristia. Confessa, comunga, tu vai para o céu. Agora, se o cara não sabe nada disso, eu não cometi pecado nenhum, não comi a mulher do vizinho, não roubei nada. O que é isso, pô? E quer entrar no céu com esses méritos? Isso não tem mérito. Mérito não leva ninguém para o céu. O que leva você para o céu, meu filho, é a confissão, a comunhão, é a missa. O cara tem que entender isso aí. Agora, virou moralismo, acabou tudo. Exato. Não, e assim, a igreja orienta mesmo que a própria homilia seja sempre catequética. Porque o que muito padre faz, ele entra na missa e pega aqueles textos e dá aquelas interpretações idiotas de analfabetos, porque assim, eu fico ouvindo, muitas vezes o professor falando, né? O Brasil é cheio de profissionais semi-analfabetos ou analfabetos funcionais que saem das universidades ou não são formados nas escolas. Mas nós não podemos esquecer que praticamente 100% dos padres brasileiros saíram dessas mesmas escolas que formam analfabetos, ou seja, os padres não sabem mais nada. Olha, eu vou dizer, eu estava outro dia conversando com um seminarista que estava terminando teologia, ou seja, estava terminando o seminário e ia logo virar padre. E nós começamos a bater um papo sobre São Tomás, etc., estava num café, super tranquilo. E aí eu perguntei para ele assim, falei, será que vocês têm alguma aula de apologética lá? Vocês viram, sei lá, 5 vias de São Tomás? Ele falou assim, que via de São Tomás? O cara não sabia coisa. Eu lia isso quando era protestante. Ou seja, os caras não estão sabendo. E se ler, não vai entender. Então, assim, os padres estão com uma péssima formação, só ficam lendo Karl Rahner, Boff, Frei Beto, Teilhard de Chardin, isso se muito, né? Ficam lendo aquele, como é o nome daquele, cara, lá, esqueci o nome do alemão lá, ficam lendo Hans King, ficam lendo esse povo, e mesmo que fossem ler São Tomás, não entendem. Aí querer aprender latim, querer fazer graça. Muitos padres tradicionalistas que eu conheço também são analfabetos, ou analfabetos funcionais, que ficam pagando de gostosão, não entendem o que está falando, e aí acaba virando o quê? Obsessivo, kantiano por moral sexual dos outros. Então, assim, daí vê na missa uma menina com tatuagem, faz uma homilia descascando a tatuagem. Brrr, né? Em vez de perceber que ele mesmo está cometendo um pecado maior fazendo aquilo na homilia. Mas ele é tão burro que ele não percebe. O cara faz homilia contra a saia curta da menina lá. Às vezes, coitadinho, não tem nem outra saia. Não, o professor, e o pior é o seguinte, ele passou a missa inteira olhando, né? É claro. Deixa eu celebrar essa Eucaristia aqui, ó. Vou aproveitar aqui para agradecer o Jefferson Bittencourt, que está dizendo que o site felipelessage.com.br está muito bom. Obrigado, Jefferson. E o senhor estava falando de liturgia, né, professor? A aula 5 desse curso que eu vou dar, em março, Música Sacra, História e Filosofia e Atualidade, conta com uma das aulas dedicada especialmente à liturgia. Evidentemente, eu não sou um liturgista, eu sou músico, né? Minha profissão é músico, mas uma aula de liturgia do ponto de vista do músico, ela é necessária, né? Sobretudo para a gente entender que, ainda que a música seja uma pedagogia importantíssima, seja parte da malha da alta cultura de uma sociedade, ainda assim, tudo isso está ordenado para algo que acontece sob o véu do silêncio sempre. Ou seja, a melhor qualidade, o dever mais bem cumprido da música é qualificar aquele silêncio da consagração. E a aula 5 do curso, voltada à liturgia, eu gostaria de tentar explicar esse ponto específico, ou seja, que, no fim das contas, por mais que eu seja músico de profissão, sou apaixonado por aquilo que eu faço, amo a música, é a minha vocação, entendo que muitas pessoas amem a música do fundo do coração delas, ainda assim, tudo isso está ordenado e a serviço de algo que não é musical. Não é assim? Não se pode esquecer o seguinte, que no sistema das artes liberais, trivium ou quadrivium, a arte da música está associada ao planeta Marte.
A música foi entendida sempre como uma arte do comando. Quer dizer, você obedece à música, você não ouve só. Você, quando, veja, que a música tem uma sequência de emoções, né, cristalizadas em sons. É impossível você não ter as emoções naquela ordem e com aquele resultado. Portanto, é uma arte do comando. Você vê a importância que a música tem na guerra. A música militar é absolutamente fundamental. Né, se você, outro dia mesmo eu estava ouvindo, né, a música de ataque do exército napoleônico. Eu não só de ouvir aquilo, a gente já ficava aterrorizado. Nem sabia que ia se dar muito mal. E logo atrás vinha o exército e realizava aquilo. Ou seja, Napoleão entendia a função psicológica profunda da música. Né? Você vai obedecer que a música está mandando você sentir, não tem jeito. Né? Então, veja, na liturgia, a música dá este suporte, a música coloca você na disposição correta para você participar da liturgia. Ela ajuda a ordenar as emoções. Né? Exatamente, exatamente. Isso me lembrou muito aquela frasezinha engraçada do Woody Allen, né, que ele diz que toda vez que eu ouço Wagner, eu tenho vontade de invadir a Alemanha. De invadir a Polônia, na verdade. Né? E aquele estadista, como é o nome dele? O Andrew Fletcher, que ele dizia assim: "Let me write the songs of a nation, and I don't care who writes its laws." Né? Ou seja, eu gosto do Wagner ser o compositor preferido do Hitler. Você não pode esquecer o seguinte: o Hitler não era um cara analfabeto, mas ele só tinha cultura germânica, ele não lia mais nenhum livro, só lia o livro alemão a vida inteira. E o que ele entendeu das óperas do Wagner foi zero, porque ele entende aquilo como se fosse uma celebração da mitologia alemã primitiva, celebração dos deuses. Quando você vai ouvir, Wagner só goza da cara dos deuses, ele esculhamba com os deuses e celebra o quê? O fim da era dos deuses, o advento da era dos homens sob o comando do Deus único. O final da Valquíria é exatamente isso. Isso quer dizer, o próprio Wotan, né? A Valquíria cometeu lá um erro, então ela tem que sair do mundo dos deuses e ir para o mundo dos homens. E o Wotan coloca ela lá, ela vai ficar enterradinha, até aparecer um homem que seja digno dela. E ele se lamenta, ele diz: o Deus, eu sofro esse destino. Quer dizer, ele não é onipotente, coitado, tem um treco que está acima dele. É um destino determinado por um Deus invisível que está infinitamente acima dos deuses. E quando você vê no Crepúsculo dos Deuses, Wagner só goza da cara. Os deuses são todos os meus filhos da puta. Então, o Wagner era uma bicha debochada. Como é? Ele era uma bicha debochada. O Wagner não era bicha, não. Não era bicha, não? Nada, comeu metade das mulheres da Alemanha. Quem disse que era bicha é Hitler. Agora apareceu uma nova biografia que diz que ele era. Né? Eu acredito que ele era, porque ele odiava tanto os bichos que queria, né, apagar a história antiga dele. Né? Aliás, ele não apenas era um cara esquisito, mas ele era ante tudo. Né? Não podia beber, não podia fumar, não podia fazer coisa nenhuma. Né? Agora, podia. Né? Era vegetariano, inclusive. Vegetariano, exatamente. Era piroca vegetal. Felipe, essa mundanização da música e o fim da música sacra, praticamente, que a gente está vendo agora, com uns pontos aqui e ali, pensando no catolicismo, um dos culpados, como a gente conversava outro dia no telefone quando você me ligou, era o próprio Karl Rahner, que foi um dos grandes responsáveis do tempo moderno agora por mundanizar tudo, né? Ele utilizava toda a filosofia hegeliana e depois pegava Heidegger para solucionar os seus problemas metodológicos e um pouquinho de Kant, né, para ficar bem boa a história, né, e mundanizava tudo, chamava aquela... Salatão. Heidegger e Kant, os dois são salatão, os dois. Não tem perdão para esses caras. E ele fazia essa macumba teológico-linguística e acabou mundanizando tudo, chamando os cristãos anônimos, né? Ou seja, não há diferença nenhuma entre o padre estar ali no presbitério, ele sendo ordenado, e nós que somos assembleia, e quanto mais aqueles que não são cristãos, não há assim, diferença nenhuma, todos são cristãos, inclusive daí Buda, Maomé, os Cambal, até Hitler, né? Ele é cristão anônimo e não sabe, porque a graça está distribuída de igual forma e da mesma quantidade para todos, né? Não há graça
santificante através de sacramentos. O sacramento é uma banalidade. O sacramento é a própria história, segundo Karl Rahner, né? E a teologia dele, que inundou todos os seminários, inclusive escolas de música, é aquela que, segundo o Stefano Fontana, ele é o pároco de toda a paróquia. Sim, sim, sim. É. E ele acabou ferrando a música também, não foi, não, o Felipe? Pior ainda é o Free Show, que era o papa de todas as religiões, né? O Papa católico é muito modesto, ele é Papa só dos católicos, mas o era de todas as religiões. Era o papão, era o bicho papão. Papão. Essa abordagem do Karl Rahner quanto à música, o Karl Rahner tem uma leitura dos documentos da música que basicamente retira à música, à alta música sacra, o direito de existência, o direito de cidade nas igrejas, né? E isso aqui é relatado pelo Papa Bento XVI nesse livro aqui, O Espírito da Música, né? Que eu tive a alegria de poder traduzir para a Eclésia, né? E a gente publicou com o nome O Espírito da Música. É uma coleção de escritos do Bento XVI sobre música. Então tem homilias improvisadas, textos de teologia da música, etc. Inclusive, lá no meu site, eu vou mostrar aqui para vocês, tem uma aba que é o blog, olha só. Quando você vem aqui na primeira página, felipedesage.com, e você clica aqui em cima no blog, eu vou publicar com a maior frequência que eu puder excertos de algumas obras de música que eu venho traduzindo e publicando. Quando tiver só no original, vai ser no original mesmo. E o texto inaugural do meu blog são os pressupostos bíblicos para a música sacra, que é um excerto deste livro aqui, do Bento XVI, né? E é um texto, de certa forma, fundador para mim. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque justamente no Espírito da Música, o Bento XVI faz uma crítica da visão do Karl Rahner que está imperando na igreja quanto à música desde então, a saber que a música sacra seria algo de ordem artística e do deleite estético, e que deveria então estar dedicado às salas de concerto unicamente, né? E o Olavo deu uma caída aqui, será que ele vai voltar? Vamos esperar um pouquinho. Ele está voltando. Ele caiu fora, mas já voltei. Já voltou. E ele fala, então, que o Karl Rahner simplesmente tira o direito de cidade da música sacra e relega para o escanteio das salas de concerto, né? E a consequência disso, obviamente, é um achatamento da qualidade musical no quadro da igreja. E, pouco a pouco, as pessoas começaram a acreditar que, de fato, música sacra é algo do domínio do concerto, do CD, né? E que isso não é propriedade dos próprios fiéis, né? E que eles não são capazes de eles mesmos gozarem desse patrimônio no quadro da liturgia para a própria pedagogia deles, para o próprio enriquecimento do sacrifício do qual eles estão participando. Essa é uma visão que o Bento XVI tenta combater o máximo que ele pode, né? E que eu, na medida que eu posso, subscrevo e faço, de certa forma, o norte do meu trabalho, ou seja, fazer com que os fiéis da comunidade na qual eu trabalho, enquanto mestre de capela, que eu trabalho como mestre de capela da igreja São Jorge de Lyon, tento fazer com que as pessoas possam voltar a acreditar, inclusive eu, né, que a beleza nos pertence, ou seja, a beleza que foi criada para Deus ao longo de milênios e que foi, de certa forma, expulsa dos templos católicos depois do Concílio Vaticano II, menos por conta dos documentos conciliares do que pela exegese que o Karl Rahner fez, eles podem voltar, né? E isso é possível, ainda que a gente não tenha um título de doutor em música, e ouso mesmo dizer, sobretudo se nós não tivermos um título de doutor em música, ou seja, os amadores são uma espécie de público preferencial da beleza musical litúrgica, por assim dizer. Estou conseguindo me fazer entender? Perfeitamente.
essa distância que o Rahner coloca é um problema, porque assim, o pessoal, o povo católico está acostumado e entende que precisa ter música durante a liturgia. E a música deve ser como todas as outras coisas, ou seja, você faz um processo de genuflexão, você inclina o teu espírito, a tua vontade, as tuas paixões, etc. Tudo direcionado ali para o altar no momento do sacrifício, né? O padre está ali, toda a igreja converge para aquele ponto central do altar. Inclusive a música deve, simbolicamente, etc., convergir para aquele centro ali do momento da consagração do pão e do vinho, né? Mas daí, né, principalmente Rahner e outros aí, macumbeiro, eles retiraram a música sacra do lugar sacro, ou seja, mundanizaram a música sacra. O que acontece? O que toma lugar? Essas babaquices populares mal enjambradas ou músicas protestantes. Acabou entrando muito. Por exemplo, tem o caso da minha paróquia aqui em Londrina. O padre Bruno é um homem que canta muito bem, é um homem excelente, é o pároco. E ele pegou a paróquia numa situação difícil, porque ela era uma mistura assim, de teologia da libertação com carismático. Era um troço assim, confuso pra caramba. Então ele está agora tentando moralizar devagarzinho. Então ele faz assim, teve uma ocasião, foi na Bênção do Fogo, né, no sábado da Páscoa, foi engraçadinho. Eu tive até meio um choque, assim, né, foi a primeira Páscoa. Ele chegou, né, estava lá no altar, e ele então invocou o Glória, porque o Glória fica a quaresma inteira sem estar na liturgia, e depois no sábado ele volta, né, para a liturgia. Então ele veio com um vozeirão bonito, que eu não tenho, e cantou assim, né, Gloria in excelsis Deo. Eu falei, puta, agora vai vir um órgão. Aí de repente veio uma bateria. Puta que pariu. Teve uma velha que pegou no meu ombro do lado assim, assim. Todo mundo assustou. E aí veio um corinho. Glória! Aí todo mundo com a mãozinha. Eu falei, puta, acabou a bênção do fogo agora. Então, assim, é um negócio terrível, porque alguma coisa vai tomar o lugar, né? Alguma coisa tem que ter o poder da música dentro da igreja. Ou seja, ou então nós vamos meter bar e essas outras coisas, ou então nós vamos ter que aturar esses violãozinhos enjambrados, mal afinados, entendeu? E esses cânticos ridículos, meu Deus do céu. Nós começamos a fazer a missa em latim aqui na paróquia, e começamos lá com 15, 20 pessoas. Mas é assim, é a missa de Paulo VI, mas como Paulo VI de fato a fez, né, a De Angelis, que é Versum Deum, em latim com canto gregoriano. Acabou, não tem segredo. E assim, não tem instrumento nenhum. Nós começamos com 15, 20 pessoas, hoje nós estamos já com a metade da paróquia cheia. Nós começamos numa capelinha, estamos mais de 100 pessoas. Porque está todo mundo querendo aprender aquilo. Faz sentido, entendeu? Teve um amigo meu protestante que foi lá, ele falou, cara, que vontade de ser católico. Porque ele vai nessas igrejas e vê essas porra desses glória com bateria, entendeu? Uma vez eu estava fazendo uma palestra e um rapaz me perguntou assim, porra, Bernardo, mas não pode bateria na missa? Eu falei assim, ó, você imagina a seguinte situação, você está lá no Senhor Jesus Cristo na cruz, a cena mais terrível de toda a humanidade, você com uma bateria da Pearl, de 10 tambores e 20 pratos, splash, splash, Jesus morreu, tchá, tchá, tchá. Eu falei, porra... É exatamente isso que você está fazendo, só que você não sabe o que é a missa. Se você soubesse o que é o sacrifício ali, o peso que tem aquilo na estrutura da realidade, você não colocaria uma bateria ali. Mas você não sabe o que é, né? Então, essa conexão de liturgia que você está fazendo é maravilhosa, é essencial. Ou é isso, ou ninguém vai fazer mais nada. Ninguém vai fazer música sacra mais. Tem aquele rapaz muito bom lá do Canadá, o brasileiro lá chamado Henrique Cole, está fazendo um serviço muito bom. Rapaz competente, eu gosto dele. Está compondo uma peça sacras bonitas. Aliás, isso é uma coisa que me surpreendeu muito, na verdade, quando eu estava preparando este curso aqui, Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade, que eu vou dar em março. Eu preparei uma coleção só de compositores de música sacra brasileira, né? Aliás, essa coleção em particular, ela está disponível já no meu podcast. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui. Se você vem no site felipelessage.com/br, aí a primeira página, assim, você já chega na primeira, e logo aqui embaixo
tem o podcast embaixo. Cadê? Podcast. Música Sacra Brasileira. Né? É só clicar aqui e você vai ouvir uma coleção que eu organizei dos melhores compositores de música sacra brasileira atuais. Tem atuais e antigos também. Mas eu fiquei muito surpreso de descobrir no meio dessas investigações que, de fato, tem compositores vivos hoje em dia, né, como o Amaral Vieira, que faz um trabalho maravilhoso de música sacra, né? O Nibaldo Araneda também compôs motetos maravilhosos, né? E não muito antes, no meio do século XX, o compositor, o mestre de capela da Catedral da Sé, Fúrio Franceschini, compôs obras maravilhosas, né, que podem ser reinseridas no contexto da liturgia, em coros de paróquia amadores, vai demandar algum esforço, mas é possível, essa beleza pode penetrar novamente uma vez mais, a exemplo do que tem feito, por exemplo, o coro da Arquidiocese de Campinas, com meu querido mestre Cleiton Dias, com quem eu dei meus primeiros passos na regência coral, aliás, aproveito para mandar um abraço para ele, né? Mas isso são boas notícias, né? Ou seja, há um trabalho sendo feito, né? E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, quanto a gente está na mesma sintonia quanto ao fato de que há uma diferença entre cultura popular e cultura de massa, né? E que a cultura popular é uma espécie de solo fértil para a alta cultura. Ora, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é essa espécie de apropriação que, por exemplo, os encontros de música sacra fizeram do patrimônio popular, porque se a gente lê os documentos dos encontros de música sacra, que é um negócio que aconteceu logo depois do Concílio Vaticano II, com o objetivo de, assim, criar uma música sacra brasileira, eles, de certa forma, se apropriam do patrimônio popular, né? E o resultado disso que a gente foi vendo com o padre José Geraldo Vieira e companhia, eu não sei dar outro nome senão o kit. Então, como que a gente deve tratar essa faca de dois gumes que é a apropriação da cultura popular para que ela nutra, como ela deve nutrir a alta cultura, mas sem cair no kit? O que vocês teriam a dizer sobre isso? Tem que pular por cima da música industrial. E fazer o elo direto entre a autêntica música popular e a música erudita, incluindo a música sacra. E passar por cima da indústria musical, indústria do disco, Rede Globo, etc, etc. Nós temos que desprezar tudo isso, ignorar. Eu acho que um dos grandes problemas é a gente cai mais ou menos no erro que quase cometeu o Alvim com aquela tentativa de dirigismo cultural. Ou seja, você tentando colocar certos limites dentro da criatividade humana. Ou seja, você pode dizer, olha, nós precisamos no sentido de recriar uma música sacra brasileira, né? Agora, você começar a dizer que tem que ser a partir daqui, a partir dali, a partir de cá, aí você fudeu com tudo, porque a criatividade é justamente o artista ter o seu próprio estilo, né, e método, e etc., e ele trabalhar isso, entendeu? Agora, o cara vai lá e querer obrigar a pessoa a pegar determinada coisa ou outra, você acaba no dirigismo cultural típico sei lá, de Goebbels, que quer que seja, né, de Getúlio Vargas, que é uma coisa ridícula. Né? Sim, então, assim, é um movimento muito que a coisa similar. fica aqui. Veja aqueles vídeos que o Stalin fazia lá das coisas, ele nunca, né, ficava feliz com os vídeos que ele fazia cada vídeo idiota, né, fez assim, comparado com os que fazia Goebbels, né, porque era tudo dirigido, era um negócio porcaria, não tem como, né, então assim, o problema é que a alta cultura está destruída, o pessoal não tem mais capacidade de conseguir fazer isso, então o trabalho do professor Olavo é primordial para a gente restaurar a cultura e depois ser capaz de entendê-la, de fato, a partir da alta cultura, e aí, então, a partir dela, da literatura, da filosofia, da poesia, etc., surgia a música. Para vocês, o kit ele é fruto do dirigismo? Eu acho. Bom, não o dirigismo estatal, propriamente dito, mas o dirigismo comercial, sim, sem dúvida. Agora, aí no Brasil existe um problema sério, que é a busca da tal da identidade nacional. O pessoal quer encontrar uma identidade nacional, defini-la e torná-la obrigatória para todo mundo. Isso aí vem desde o século XIX.
Ora, identidade nacional é a memória dos grandes feitos realizados em comum. Não é uma coisa que você planeja e cria e vende depois. Ela se forma naturalmente pela história. Agora, no Brasil é o seguinte, o pessoal apaga a história e quer criar uma identidade nacional. Coisa de maluco. O que fez a semana de 22? Quis apagar todo o nosso passado português e inventar uma nova identidade nacional, que era feita assim, aqueles homens com aqueles pezão, uns índios pelados, né? Uns papagaios, uma jiboia, uma palhaçada total. Né? Por exemplo, tem o famoso livro Amazônia Misteriosa, agora esqueci o nome do autor, e tem o livro do Ferreira de Castro, que é o autor português, A Selva. Você compara a Amazônia Misteriosa é um negócio só, assim, pseudo-folclore, na verdade. E A Selva é a presença da Amazônia na história mundial, rapaz. Então, o português entendeu muito melhor a Amazônia do que o autor brasileiro, cujo nome agora eu esqueci, estou ficando velho, desculpe. Gastão Cruz, exatamente, alguém me lembrou aqui. Gastão Cruz. Né? O livro do Gastão Cruz ficou insuportável. E o livro do Ferreira de Castro conserva interesse até hoje, por quê? Você não tem uma Amazônia folclórica, amazônica de identidade, você tem a Amazônia humana. A realidade da vida humana ali. Então, é isso que faltou muitas vezes no Brasil. Você querer criar uma identidade. Identidade nacional não se cria. Identidade nacional você colhe da história, pegando aqueles elementos que unificaram realmente o povo. Por exemplo, a Batalha de Guararapes unificou as famosas 3 raças, né? O português, o negro e o índio. Todo mundo ali lutando para expulsar invasor estrangeiro. Depois, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o nosso grande momento de unidade nacional. Enquanto na Argentina morreu mais gente no fronte interno, lutando contra os que eram contrários à guerra, no Brasil o povo inteiro apoiou a guerra. Então esse foi um grande momento da nossa vida. Daí vem os caras da desgraçação seguinte e faz o quê? Emporcalha a imagem da Guerra do Paraguai. Que não é aquele bosta do Júlio Zé Chiavenato, com o livro Genocídio Americano. Eu, quando li, não consegui dormir, fiquei horrorizado com o Brasil. Anos depois veio outro livro que chama Maldita Guerra. As Veias Abertas. Não. Veio A Maldita Guerra, escrito por um professor da USP, excelente, mostrando que tudo no livro do Chiavenato era falso. O Chiavenato disse, não, o Pedro II fez a guerra para facilitar a coisa para o barão Rothschild. Ora, o Pedro II fez um empréstimo com o Rothschild na última semana da guerra. O Rothschild não tem nada a ver com a história. Então, um monte de mentira para emporcalhar a imagem, justamente do momento que praticamente criou a identidade nacional. Os caras fazem isso e depois quer criar uma identidade nacional baseada no Oswaldo de Andrade, no Mário de Andrade, na Anita Malfatti. O que é isso, porra? Que palhaçada. Quer dizer, o pessoal não respeita a memória popular, não respeita a verdadeira memória histórica. Cospe em cima da história nacional e quer criar uma identidade nacional que lhes convenha. Identidade nacional baseada, em grande parte, no ódio ao estrangeiro. O Brasil, assim, o que é uma consciência nacional? A memória dos grandes feitos realizados em comum. O que é o nacionalismo brasileiro? É a memória das grandes sacanagens que os estrangeiros fizeram com a gente. Mas que merda é essa? Quer dizer, o Brasil não vale nada, mas os estrangeiros nos sacanearam. Isso nosso discurso nacionalista, você viu o que é o discurso nacionalismo do Ciro Gomes? É isso. O que é o nacionalismo do PT? É isso. Eles desprezam o Brasil, né, mas eles odeiam o estrangeiro. Esse tipo de nacionalismo vai nos levar para o buraco, vai levar, nem para o inferno, vai levar para a privada do inferno. O nacionalismo que deveria estar sendo aproveitado agora, professor, e é uma coisa que eu já falei faz, acho que mais de ano, é que não houve até agora um pintor, um compositor, um escritor, um poeta, nada, ninguém ainda fez alguma coisa sobre o início da Revolução Brasileira lá em final de 2013 para 2014. Que esse é um dos grandes momentos da nossa história agora. Isso ninguém está fazendo nada, ninguém está registrando nada, ninguém fez uma estátua, porra de uma pintura, ninguém faz nada, porra. Mas não tem sequer um produto literário que mostre a transformação sofrida pelo Brasil depois da redemocratização. Perfeito. Que foi a fase em que se criou todo o banditismo, toda a corrupção, toda a desgraça brasileira que criou aí. Não está documentado até hoje, porra. Dariam óperas homéricas. Nossa Senhora! Não, a vida do Lula deu uma ópera maravilhosa, rapaz.
Porque é o personagem mais grotesco da história humana. E sendo grotesco, ele não é desprezível. Talvez a gente possa dizer que o cordel sobrevive como uma espécie de relato da realidade. Né? Tem uma pergunta do Alexandre Costa nesse sentido. Ele perguntava se está certo dizer que o cordel está para a alta literatura, como o repente está para a música erudita. Sem dúvida, está muito certo isso aí. Agora, você vê, no Brasil, nós temos um grande escritor chamado Zé Geraldo Vieira. É um dos 2 ou 3 melhores romancistas do Brasil. Mas daí aparece aquele sábio do Antônio Cândido reclamando porque, não, ele não é brasileiro. Né? Porque as histórias dele se passam em Portugal, na França, na China, no Reino Parto. Olha, nunca ninguém disse, na Inglaterra, nunca ninguém disse isso do Joseph Conrad. As histórias dele se passam na Índia, nas Bahamas, não tem história em inglês. Quer dizer, que estupidez é essa? E se o cara é um grande escritor, ele faz parte ele é uma joia do nosso patrimônio. Ele tem que ser cultuado, não é ficar reclamando dele essa falta de cor local. Né? Cor local é o cu de quem falou, pô. É cloacal, não é cor local. Cloacal. Aproveito para mandar muito obrigado aí a Andy Soares, que diz que o nosso site está muito bom, felipedessage.com. E... Olha, deixa eu dizer um negócio, Felipe, eu vou ter que me despedir de vocês aqui, eu tenho outro compromisso em seguida. Sem problemas algum, acho que... Uma hora e meia, acho que foi bastante. Né? Sim. Se o senhor me permitir, eu vou só pegar uma última pontinha para lembrar o pessoal, então, que a gente está lançando o site, meu site pessoal hoje, Felipe Dessage, dedicado à música sacra, ao ensino da música sacra, para quem queira fazer, se apropriar desse tesouro e poder praticá-lo, né, no contexto da sua própria família, da sua própria escola e nas suas paróquias. Então, se você quiser aprender aquilo que eu estou querendo te ensinar hoje, venha aqui no site felipedessage.com/br e você vai clicar nesta aba aqui, olha só, essa aqui é a primeira página. Você clica aqui em Música Sacra, História, Filosofia e Atualidade, que está aqui nos títulos, e você vai ver uma explicação. Eu preparei um pequeno vídeo aqui, curtinho, para explicar em pouco tempo o que é esse curso, tá certo? E tem todas as informações aqui, tá certo? Então, olha, eu agradeço muito ao Felipe por todo esse trabalho que ele está fazendo, que é tão útil, é um trabalho de salvação nacional. Tem muito mérito e eu estou muito orgulhoso dele como meu aluno, viu? Olha, e vai redundar em salvação de alma também, professor. Sem dúvida. Se Deus quiser. Amém. Ganhei meu dia, ganhei muita coisa hoje com essa simples frase aí que o professor disse, hein? Acabo de ser confirmado pelo meu mestre. Muito obrigado, professor. Um abração, fique com Deus, professor. Fique com Deus. Tchau, tchau. Bernardo, agradeço infinitamente aí a sua generosidade, o tempo que você dedicou aí para a nossa conversa. Espero poder revê-lo aí. Quando eu estiver passando pela Europa, não deixe de me ligar para nos fazer uma visita aqui. Sem dúvida, meu querido. Um abraço. Deus abençoe. Abençoe você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o Hangout aí com o Olavo de Carvalho, Bernardo Küster, para o lançamento do meu site, felipedessage.com/br. Não deixe de clicar ali no curso Música Sacra, Filosofia, História e Atualidade para ter mais informações. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.